Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Roberta Prescott, editora e jornalista do site Adestramento Brasil. E hoje o convidado para a live semanal da ABPSL é Diogo Lima Maier, do Monte Velho, criador português e muito conhecido pelo Equador MVL. Eu vou colocá-lo aqui na live, então vocês esperem um minutinho. Já chamei, vamos ver. Agora entrou. Tudo bem, Diogo? Tá conectando. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, Roberta. O Já começa sinal, agradecendo. Oi? o som está bom? Tá ótimo. Já começa agradecendo aí pelo seu tempo. Em Portugal, se eu não estiver enganada, são 11 da noite, né? Aqui, 7 horas da noite no Brasil. Então, um pouco tarde, mas que bom que você conseguiu participar. Não, o prazer é todo meu. Vamos embora. Bom, como eu apresentei, você é criador do Monte Velho, um fenômeno chamado Equador, já suscitou um monte de questão aqui na caixinha que a gente deixou no Instagram da ABPSL. Uhum. Mas o Monte Velho é além disso, então acho que a gente tem uma hora aí para você poder contar um pouco da sua história e explicar para a gente também um pouco desse sucesso. Para quem quiser mandar pergunta, eu já recebi algumas, mas pode fazer por meio da caixinha. Tem aqui um ponto de interrogação com uma bolinha. Fiquem à vontade. Diogo, então vamos começar. Só explica um pouquinho sobre o Monte Velho, quanto Uhum. tempo que vocês criam, onde vocês estão. Dá um panorama geral para a gente entrar nas outras questões. Muito bem, vou tentar ser sucinto. Portanto, a realidade do Monte Velho iniciou-se em 1994, portanto há cerca de 25 anos, quando o meu pai comprou a propriedade no Alentejo. E toda a história dele, eu acho que é conhecida, foi uma história muito invulgar porque aconteceu um bocadinho fruto do acaso. O meu pai é arquiteto, muito bem sucedido. Quando tinha aproximadamente 37 anos, teve um pequeno problema de coração, derivado do stress, e a partir daí o médico que o seguia aconselhou a encontrar um hobby para, no fundo, ter uma vida mais equilibrada. E nessa altura o meu pai descobriu a paixão pelos cavalos, e pronto, foi todo um fenómeno que já não o largou nunca mais até aos dias de hoje. Nós somos 5 irmãos, eu sou o quarto, portanto sou o número 4, e para mim os cavalos foram sempre parte da minha vida. Portanto, eu já nasci, no fundo, rodeado por cavalos e, portanto, lembro-me dos cavalos desde pequeno. Eu tive essa sorte que o meu pai não teve, no fundo, de ter esta paixão desde o início da minha vida. E sempre fui um pouco o companheiro do meu pai. Os meus irmãos gostavam de cavalos, mas não como eu. Eu sempre fui um maluquinho pelos cavalos e pela criação, e sempre acompanhei o meu pai em toda a jornada da codelaria. E sempre filo realmente com uma enorme paixão, sempre teve-me no sangue, e até aos dias de hoje, onde o meu pai continua super presente em todas as decisões da codelaria. Nós não tomamos nenhuma decisão sem ouvir o meu pai. Realmente uma pessoa a quem eu devo tudo, é uma pessoa extraordinária que tem e que é o grande, eu acho que o mérito de todo o projeto de Monte Velho deve sobretudo a ele. Eu tenho, no fundo, a sorte de poder continuar o legado que ele começou, e espero estar à altura, nos próximos anos, de continuar o caminho que ele traçou, e o mérito brutal que ele teve no projeto da Codelaria de Monte Velho. E com quantos cavalos vocês estão hoje? Como que vocês pensam? Quantos nascem Uhum. anualmente? Dá um pouquinho desses Sim, números. o meu pai sempre procurou, sempre teve uma visão um pouco diferente daquela que existia em Portugal. Talvez por não ter a tradição na família, ele sempre procurou trazer uma visão um pouco mais empresarial para a codelaria. E uma coisa que teve sempre presente, e que continua até aos dias de hoje, é a necessidade fundamental de sermos uma codelaria sustentável.
Isso é algo que se ouve falar pouco e que eu ouço falar pouco na criação, a importância de ter uma codelaria sustentável. O que é que isso significa? Significa que realmente seja um negócio que se possa pagar a si próprio. Peço desculpa. Nós vemos uma realidade transversal na criação que muitas vezes há um proprietário que tem uma paixão e que, no fundo, tem um projeto que não tem, com uma escala que é desproporcionada e que não tem o objetivo de ser sustentável. No Monte Velho sempre foi esse o objetivo e, portanto, sempre procurámos ter uma codelaria de pequena dimensão, quase como uma boutique, uma criação tipo boutique, com muito poucas éguas, e mantemos uma escala muito pequena. Eu posso lhe dar o exemplo do ano de 2009, que foi quando nasceu o Equador. Nesse ano nasceram 6 produtos. E desses 6 tivemos a sorte de 3 chegarem a grande prémio. Portanto, isso eu acho que sempre me demonstrou que não é preciso criar muito para criar bem. Por outro lado, eu julgo que o criar pouco e de uma forma sustentável aumenta-nos a exigência e a responsabilidade e conseguimos um acompanhamento que muitas vezes não é possível, tendo uma codelaria muito grande e um número enorme de éguas. Portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, nós temos atualmente, também com o projeto do Eco Resort, que tem vindo a crescer muito, aumentámos ligeiramente a codelaria. Neste momento temos 10 produtos por ano. Este ano vamos ter 10 produtos, dos quais já nos nasceram 4. Faltam nascer mais 6. 2 perguntas. A primeira é quando vocês atingem o break-even, né? Pensando aí como uma empresa, então vocês instituem a codelaria, faz-se os investimentos, né? Quando começa a ter esse retorno sobre o investimento e começa a dar o lucro, né? Quando vocês começam o break-even, e depois você tem que contar a fórmula do sucesso para de nascerem 6, que você falou, e 3 alcançarem o grande prêmio. Acho que todo criador busca isso no fundo, né? Pronto, eu acho que obviamente não, como se costuma dizer, não se fazem omeletes sem ovos. Os cavalos têm que ter qualidade. Eu lembro-me de há pouco tive a oportunidade também de ser convidado para uma conferência com um grupo de criadores mexicanos em que eu falava exatamente nisso. Eu julgo que, de uma maneira geral, no mundo do lusitano dá-se muita importância ao fator cavalo e dá-se muito pouca importância à parte toda do trabalho do cavaleiro. E nós, no Monte Velho, sempre procuramos olhar para um cavalo como um binómio e encontrar para cada animal realmente o caminho certo para o cavalo atingir o seu potencial máximo. E foi esse muito o racional que eu sempre tentei ter com o Equador, por exemplo, encontrar o caminho para esse cavalo atingir o seu máximo potencial. Obviamente com as suas limitações, não há cavalos perfeitos, como sabemos, mas procuramos atingir o potencial máximo. E portanto eu julgo que tem sido muito essa a fórmula do Monte Velho, procurar encontrar e tomar decisões para cada cavalo que façam que o cavalo chegue o mais longe possível. Sendo que obviamente isto não há fórmulas mágicas, eu estou constantemente a aprender, há pessoas que sabem muito mais do que eu. Este último ano, por exemplo, que passou, foi um ano difícil, obviamente, para todo o mundo. Eu tive a oportunidade este ano de evoluir imenso, de ler mais, de procurar falar com outros criadores. Tomei uma iniciativa que acho que foi muito boa, de juntar um grupo de jovens criadores da minha geração, todos portugueses, que tem sido espetacular, que nós temos trocado ideias. E portanto realmente tem sido um ano de muito crescimento para mim e de muita aprendizagem. E obviamente no Monte Velho a minha formação é de gestão de empresas. Tenho procurado tomar decisões em equipa que façam com que os meus ativos cheguem o mais longe possível. Não sei se mencionou aí um ponto. Sim, você mencionou um ponto importante, que nessas lives a gente vem falando bastante de cavalo, de cruzamento, de escolha de garanhão, de éguas, e você falou que um ponto crucial de atingir o resultado é o investimento no cavaleiro e no treinamento, né? Conta um pouco de como que vocês fazem isso, existe um método, como que funciona esse treinamento, como que é
desbaixes do potro, né? Até ele começar, é tudo interno. Então, um primeiro ponto que eu acho que é muito importante esclarecer. Nós sabemos que o lusitano é uma raça que abarca uma enorme diversidade. E isso é realmente uma grande qualidade que nós temos na raça. Nós, no Monte Velho, sempre procuramos ter um caminho muito próprio, um caminho assumido de procurar criar um cavalo competitivo na dressagem, como vocês chamam no Brasil, o adestramento. Esse sempre foi o nosso caminho. Não sei se é melhor ou se é pior, mas foi sempre esse o nosso foco. E, portanto, sempre procuramos tomar decisões na seleção com base nesse nosso objetivo. E o nosso objetivo dentro da dressagem é muito claro, é tentar ter animais que cheguem ao grande prémio e que se possam destacar no grande prémio. Esse é o nosso objetivo. Há outros criadores que procuram criar para quitação de trabalho, outros para toureio, outros que procuram dentro da dressagem ter animais a competir mais em cavalos novos. O nosso foco é o grande prémio. E no Monte Velho nós tentamos, e obviamente é algo que ainda não é um produto final, estamos a construir uma filosofia de treino que eu quero que seja absolutamente transversal a todos os animais que nasçam e que nós acompanhamos no nosso programa de competição. Nesse aspecto, a minha maior inspiração, digamos assim, em termos de filosofia de treino e de acompanhamento dos cavalos é o Carl Lester. A forma como ele interpreta a construção de um cavalo, desde da sua idade mais jovem até ao grande prémio, é exatamente aquilo que eu procuro seguir no Monte Velho e que procuro que a minha equipa, tanto o João como o Nuno, a Lorena, a Corral e todos os que trabalham connosco no Monte Velho, apliquem aos cavalos que estão entregues a ele. E, portanto, eu gostava que o Monte Velho fosse identificado no futuro como uma própria filosofia de treino transversal a todos os cavalos. O Equador não vai durar para sempre, daqui a uns anos será outro, mas eu gostava que realmente o método que nós aplicamos ao Equador e que o João, com um mérito brutal, conseguiu alcançar, que seja seguido para os outros cavalos. E nesse método está muito o preservar a escala de treino, sem nunca querer apressar demasiado e saltar etapas. Nós sabemos que em Portugal, muito fruto do talento de alguns cavaleiros e da própria tradição equestre em Portugal, há um pouco uma tendência para se ir rápido demais. E às vezes os cavaleiros não sabem o quanto estão a prejudicar um cavalo por querer apresentar resultados demasiado rápidos. No Monte Velho, nós realmente temos procuramos ter uma filosofia de perder muito tempo com a base dos cavalos. De uma forma muito honesta, muito verdadeira, sem querer mostrar resultados e demasiado show-off, porque muitas vezes cometem-se erros que depois vão-se pagar mais tarde, quer em termos da própria qualidade do treino, quer até em relação à saúde dos cavalos. Os lusitanos não são propriamente os cavalos mais poderosos e robustos do mundo. São cavalos relativamente frágeis comparando com outras raças. E, portanto, procuramos ter uma construção, acho que essa é a palavra certa, uma construção de cada cavalo muito pensada no longo prazo. E essa filosofia de treino é aquela que eu realmente tive a oportunidade de aprender no Carl. Tentar que os cavalos tenham uma vida muito equilibrada, com um programa de treino variado, sem abusar muito do picadeiro, com muitas saídas para o campo, tentar ter os cavalos o máximo ocupados possíveis. No fundo, pensar que um cavalo, se fosse uma pessoa, era também uma pessoa que tinha uma vida equilibrada. E os cavalos têm que ser da mesma forma. E nesse aspecto, eu acho que a filosofia que o Carl Lester tem, para mim, é realmente a fonte de inspiração. E o João teve a oportunidade de estar lá há algum tempo no ano passado. Né? Conta um pouquinho dessa história, porque eu lembro quando eu entrevistei o João para o site, para uma entrevista em vídeo no Adestramento Brasil, ele contou um pouco dessa passagem, mas seria legal escutar de você também, né? Que foi, pediu, né? Como que foi essa relação com ele? Como que foi o treinamento do Equador e do João com o Carl Lester? Olha, essa história é uma história comprida, porque de facto eu até conseguir que o João treinasse com o Carl Lester, tive que ouvir algumas negas, mas nunca desisti. A primeira vez foi, salvo erro, em 2016, quando fui aos Estados Unidos, a Wellington, e me fui apresentar ao Carl Lester a dizer que tinha um cavalo que na altura estava em São Jorge e que adorava que ele pudesse treinar o meu cavalo.
Ele ignorou-me completamente, pensou que, pronto, mais um que quer vir treinar comigo. Mas pronto, deixei a primeira semente, pronto, não sei se ele depois se recorda disso. Depois voltei a encontrá-lo um ano depois em Londres, salvo erro em Olímpia. Eu, por natureza, sou uma pessoa que tem alguma lata e, portanto, não. E acho que isso me ajuda em algumas ocasiões. No ano a seguir voltei a encontrá-lo. Depois, quando o Equador realmente se estreou em Grande Prémio, mandei-lhe um vídeo do cavalo e ele disse: então o cavalo pode vir para a minha casa fazer um treino. E pronto, e no final conseguimos que o João fosse uma semana. Isto foi em março de 2019, que o João esteve lá uma semana e de facto ele realmente ficou completamente apaixonado pelo cavalo e por toda a história do cavalo, ter sido um cavaleiro completamente inexperiente a levar o cavalo até àquele patamar. E acho que ele se identificou muito com a história do João e do Equador. E depois deu-nos a oportunidade de fazer a preparação para o Campeonato da Europa em casa dele. E aí o João teve cerca de 2 meses em Gloucestershire, lá em casa dele. E para além do Equador, teve a oportunidade de montar muitos outros cavalos. O João, por exemplo, tinha na altura, agora está muito melhor, alguma dificuldade na execução das piruetas. E o Carlos deu-lhe para aí umas 5 ou 6 aulas no Utopia, que é um dos melhores cavalos dele. Pronto, que é um cavalo que tem piruetas muito fáceis e de muita qualidade. Portanto, isso foi obviamente uma etapa importante no projeto do Equador. A Corrali, que é a treinadora do João, diz muitas vezes, e eu estou de acordo, que a história do Equador é quase como um bolo que tem muitos ingredientes e que nós temos vindo sempre a somar ingredientes que tornam esse bolo melhor. E, portanto, o Carl Lester foi uma pessoa que foi fundamental numa determinada fase do projeto do Equador, deu uma grande ajuda, não só em termos técnicos, porque foi sobretudo esse o meu racional quando pedi e insisti muito para que o João treinasse com ele, foi numa componente técnica, mas obviamente também tenho a consciência que de um ponto de vista de imagem acabou por beneficiar muito todo o projeto. Eu lembro também dessa entrevista, e eu queria ouvir do seu lado, que o João fala que o Equador ele vê o potencial do cavalo e ele mesmo se questiona se seria o cavaleiro ideal para isso, né? Até porque ele era jovem e tal. E que você falou, não, vou apostar, tem a Coralina, a gente vai seguir. Como que é identificar não só um talento do cavalo, mas também do cavaleiro, e como criador, como empreendedor, manter isso, né? Falar, não, vou fazer essa aposta e vou fazer a aposta no conjunto, incluindo principalmente o cavaleiro, né? A história do João realmente é uma história que eu acho que vai ficar justamente na história, porque um miúdo também sem tradição equestre na família. Ele tinha sensivelmente 17 anos, ele agora tem, portanto foi há 10 anos, ele agora tem 27, quando recebo uma chamada a dizer há um miúdo que gostava muito de ir estagiar para o Monte Velho. E eu disse, então, ele que venha, tenho todo o prazer em o conhecer e de falar com ele. E o João, nessa altura, foi fazer um estágio de verão e teve a oportunidade justamente de começar o desbaste do Equador. E, portanto, teve logo ali um primeiro encontro com o cavalo. E nessa altura, sobretudo, o que me impressionou foi o foco que o João já tinha. A ambição. Eu gosto de trabalhar com pessoas muito ambiciosas ao meu lado. Via-se que era realmente um miúdo muito determinado, muito disciplinado, muito inexperiente, mas muitas vezes eu tenho essa profunda convicção que o mais importante numa pessoa é a sua atitude, porque o resto vem por acréscimo. Uma pessoa, quando tem a atitude vencedora, tudo o resto rapidamente aparece. Muitas vezes o contrário não é tão verdade. E o João já se percebeu claramente que tinha uma atitude diferente e percebi logo que era realmente um miúdo que podia chegar muito longe. E a aposta no João foi uma aposta como outros proprietários fizeram. Dou-lhe alguns exemplos. A própria Charlotte Dujardin, antes de competir nos Jogos Olímpicos com o Alegro, ninguém a conhecia. O Carlos apostou na miúda porque realmente ela, lá está, era muito trabalhadora, muito talentosa e tinha um foco diferente. Laura Graves, nos Estados Unidos, com o Verdades, ninguém a conhecia. Foi quarto lugar nos Jogos, foi segundo lugar nos Jogos Equestres Mundiais. Portanto, eu sempre percebi que realmente
apostar no miúdo, desde que houvesse um acompanhamento, porque obviamente tem que haver talento, e o João tem muito, consegue realmente aliar a capacidade de trabalho ao talento e à sensibilidade única que tem para montar. E obviamente que foi depois uma aposta muito consistente no João, e tentámos sempre, obviamente também sempre aprendendo, porque para nós isto também, e sobretudo para mim, foi uma enorme experiência. Eu nunca tinha tido um cavalo neste nível, e continuamos sempre a aprender com muita humildade, porque realmente temos muitas dúvidas se realmente quando tomamos uma decisão estamos a fazer a coisa certa. Portanto foi muito isso, apostei no João. Tivemos momentos muito difíceis, de muita gente a criticar, outros cavaleiros a pedir o Equador, pessoas que tentavam desmotivar e tentavam nos mandar abaixo. Isso, para mim, nunca representou nada, representou simplesmente, epá, é este o caminho, vamos até ao fim, custa o que custar. Pronto, e a Roberta estava a falar há pouco que realmente existiram momentos difíceis. Eu lembro-me de um inverno, o Equador tinha 6 anos, na altura das mudanças de mão, que os cavaleiros têm que começar a ensinar as mudanças de mão. Não foi nada fácil, o Equador não tinha jeito nenhum para as passagens de mão, para as mudanças. Hoje em dia parece tudo fácil, mas na altura foi bem difícil. E lembro-me do João entrar no escritório em prantos, a chorar, a dizer: Diogo, eu escolho outro cavaleiro, que eu não estou à altura, eu não quero prejudicar a evolução que o cavalo tem. E eu disse: não, João, és tu o cavaleiro, vamos-te dar a ajuda certa e vais ultrapassar essa fase, porque acredito em ti. E acredito que tu és o cavaleiro do cavalo. E pronto, obviamente, olha, podia ter corrido mal, felizmente correu bem. Acho que se eu tive algum mérito foi o de acreditar que era este o caminho, e de tentar rodear o João de uma equipa muito, muito consistente que tem, acho que, extraído o potencial máximo dele e do cavalo. Faz toda a diferença, né? Agora eu tenho uma enxurrada de perguntas sobre o Equador, e na linha que o Vitor Oliva perguntou aqui, que queria saber dos filhos dele, no Instagram várias pessoas querem saber a mesma coisa. Quantos filhos ele já teve? Quais características do Equador que passaram para os filhos? Que balanço que você faz disso hoje? Já perguntei, né, das características que ele transfere. Se puder dar um panorama assim, claro dos que sim. filhos, aí a gente... Então, eu acredito, tenho a convicção profunda que o Equador irá transmitir características muito idênticas às que o próprio Equador tem. O Equador nunca se destacou propriamente antes da São Jorge. Foi sempre um cavalo que teve um trabalho de passo e um trabalho de galope muito bom, um trote normal, correto, mas sem muita exuberância. E acho que a forma que ele foi construído e a ginástica que foi aplicada ao cavalo realmente fez que o cavalo chegasse a este ponto, e com tanto brilho e com tanta qualidade. Mas foi um cavalo que não sobressaiu propriamente nos cavalos novos. Não é um cavalo daqueles que a Roberta olhe e que identifique logo: este cavalo vai fazer 80 nas provas feitas de cavalos novos. O Equador, eu julgo que será um pouco o mesmo como pai. Eu não posso, na verdade, fazer ainda uma apreciação completa, porque não há muitos filhos do Equador montados. Os primeiros, nós temos um cavalo que eu acredito que poderá chegar muito longe, que é o Maestro, mas lá está, também acho que o forte do cavalo vai ser o Grande Prémio. O Grande Prémio é realmente o nível da verdade máxima na dressagem, é o nível onde os cavalos têm que estar submetidos a um enorme esforço de concentração, e um cavalo tem que ser muito completo para conseguir chegar ao Grande Prémio, tem que conseguir aguentar todas as sequências de exercícios sem nunca perder o equilíbrio, tem que manter a qualidade nas transições, tem que, enfim, tem que se deixar levar até esse nível, e por isso é que é tão difícil ter um cavalo de Grande Prémio. Muito poucos conseguem lá chegar. Eu acho que o Equador será um pouco o mesmo como pai. Irá produzir, sobretudo, cavalos que na minha opinião, se vão destacar no Grande Prémio. Aquilo que eu já consigo identificar nos filhos do Equador, para além de terem todos muito bom caráter, à nascença logo vê-se que são polos muito afáveis, todos vêm ter connosco, e, portanto, isso para mim é um primeiro predicato muito bom. São polos, de uma maneira geral, que são todos galopadores, como o próprio Equador é um galopador nato. E essa
esse é talvez o andamento para o Grande Prémio, para além do passo, o andamento mais importante. Isso tem sido várias vezes falado até aqui nas lives que eu tenho ouvido e muito bem. Há uma consciência que eu acho que está a ser criada nos criadores que o trote é realmente o andamento menos importante e é aquele que, apesar de tudo, continua a ser mais sobrevalorizado de uma maneira geral. Basta entrar no Facebook de um grupo de criadores, 90% dos vídeos são pô-los a trotar. Pronto, quando realmente os andamentos que são mais cruciais numa perspectiva de futuro para o Grande Prémio é o passo e o galope. Mas de uma maneira geral, eu acho que o Equador vai produzir animais para o Grande Prémio. Obviamente com todas as diferenças, porque esse cavalo realmente foi absolutamente histórico. Criou-se um pouco a ideia que o Totilas, foi um cavalo absolutamente brilhante, aparentemente não era bom pai. Esse conceito foi criado ao longo de muitos anos, ao longo dos últimos anos. A verdade é que os primeiros filhos do Totilas, que com idade para chegar ao Grande Prémio já chegaram, e o Eduardo Galo, por exemplo, tem neste momento os seus 2 melhores cavalos são filhos do Totilas. Veremos se o Equador será um pouco o mesmo. Eu acredito que sim. Acredito que o Equador será, sobretudo, um padreador para animais para o Grande Prémio. Obviamente que vai depender muito dos proprietários que tiverem animais e que tenham a capacidade de esperar e de apostar nesses cavalos para a Liga da Verdade, como eu costumo dizer que é o Grande Prémio. Aí tem algumas perguntas com relação ao próprio Equador, querem saber as características mais marcantes, o temperamento, e que você contar, a gente já passou por isso no começo da live, mas se tiver alguma coisa que você não falou que você acha interessante, de contar um pouquinho de como foi o desbaste dele e o começo do treinamento, né? Olha, portanto, o João começou a montar o Equador no primeiro estágio de verão que teve quando tinha 17 anos. Depois ele voltou para a escola. A primeira fase do desbaste do cavalo foi feita por um outro cavaleiro que trabalhou no Monte Velho e um grande cavaleiro, que foi o Francisco Pimentel Silva, que fez depois que levou o Esporim, que também está qualificado para os Jogos Olímpicos. Foi ele que ensinou depois o Esporim até ao nível de Grande Prémio. E o João, depois, quando começou a trabalhar de forma permanente no Monte Velho, o próprio Francisco, que era o cavaleiro principal do Monte Velho, identificava-se mais com o Esporim e menos com o Equador. E, portanto, o próprio Francisco teve essa generosidade de como cavaleiro, dizer: não, João, eu acho que tu realmente és o cavaleiro que deve prosseguir com o treino do Equador. E houve realmente, imediatamente, uma química enorme entre o João e o cavalo. Isso é indesmentível. Foi quase como uma paixão à primeira vista. O João entendeu-se logo com o cavalo e eu lembro-me, eu tenho memórias na minha cabeça de ver esses primeiros treinos e, de facto, aquilo era diferente. Portanto, havia realmente muita sintonia. O Equador, no início, era até um cavalo um bocadinho... nós usamos uma expressão em Portugal que é o barrasco. Portanto, são cavalos que são assim um bocadinho reparadores e um bocadinho até ardentes. Olheiro, a gente fala aqui. Olheiro, exatamente. Em Portugal usamos a palavra barrasco, da barrasquice. O cavalo era um bocadinho olheiro no início, mas fomos apercebendo com o tempo que o cavalo, à medida que tinha um treino muito disciplinado e muito focado, ele realmente esquecia-se de tudo o resto. Isso é uma enorme vantagem que nós temos hoje em dia. Ele pode tirar a semana de manhã e, passado uma hora, está a treinar com éguas no picadeiro. E isso é uma coisa brutal que o Equador tem e que eu vejo, e pronto, nós temos a oportunidade hoje em dia de ir a palcos importantes a nível internacional. É uma enorme vantagem para o João, porque ele realmente, quando monta no Equador, não tem que estar preocupado com mais nada, só tem que estar preocupado com o cavalo dele. Tudo o resto à volta sai fora. Não é sequer uma variável para ele. E, portanto, o Equador sempre foi eu julgo que a partir dos 5 anos sempre foi um cavalo muito fácil de treinar do ponto de vista de foco. Sempre teve apresentou uma enorme qualidade no galope. Se forem ao YouTube e procurarem Equador Biarritz, julgo que há uma prova do Equador em Biarritz a fazer uma prova faz 6 anos, já era fácil perceber que o cavalo tinha um trabalho de galope incrível. O trote na altura era um trote correto, sem muita exuberância, e
gostava de fazer uma menção particular à treinadora do João, a Corrali, que começou a treinar o cavalo a partir na transição dos 6 para os 7 anos. E a Corrali, eu acho que realmente foi uma peça absolutamente crucial em toda a história do Equador, porque ela soube trazer uma abordagem para o cavalo que realmente encaixou-se que nem uma luva. O Equador, dos 7 até aos 9 anos, dos 7 até aos 8 anos, teve praticamente um ano em casa só a fazer um trabalho de ginástica de, como a Corrali dizia, andar curto e rápido. Portanto, o cavalo sempre teve muita tendência e muita facilidade para tudo o que era andar grande, trotar grande, galopar grande, mas o cavalo, por natureza, tinha um dorso que podia, nós usamos também uma expressão em Portugal, andar um pouco esmagado, e a Corrali teve muita preocupação de construir um dorso muito forte no Equador. E essa ginástica que foi feita ao cavalo, que foi até um bocadinho amassadora, porque demorou tempo e foi quase como um caminho das pedras, a forma como a Corrali trouxe essa ginástica para o treino do cavalo, que parece que foi quase um trabalho invisível e que aparentemente não estava a levar a lado nenhum, foi realmente, eu acho que o segredo do cavalo. E hoje, quando a Roberta vê o cavalo em grande prémio e vê toda aquela fluidez nas transições, que o cavalo entra, sai de um piafé e vai para uma passagem, depois faz uma transição ao passo e aquilo tudo parece fácil, eu acho que se deve-se muito à construção do dorso do Equador, que proporciona que, de facto, aquilo seja um bloco que não se desmonta. De uma maneira geral, os lusitanos ainda têm dorsos relativamente frágeis. E, portanto, muitas vezes no Grande Prémio perdem qualidade nas transições pela sua fragilidade no dorso. E o Equador, dentro do lusitano, tinha um dorso relativamente bom, mas a Corrali conseguiu tornar esse dorso quase uma fortaleza. E isso foi realmente chave para o cavalo chegar a este patamar e hoje em dia estar a pontuar o que pontua. Uhum. Ginástica, né? Tem algumas outras perguntas aqui do Equador para a gente fechar esse assunto. Quantas colheitas faz o Equador por época? E o Betarelli quer saber um pouco mais sobre o pai e a mãe do Equador. Uhum. A gente está na metade da live, então a gente continua aqui com as nossas perguntas. Então, o Equador, nesta altura, está, lá está, como lhe explicava, pela facilidade que é para nós gerirmos reprodução e competição. O Equador, neste momento, está a tirar sêmen praticamente todos os dias para acolher os vários pedidos. Ainda hoje de manhã tirou sêmen. E nós tentamos, obviamente nem sempre é possível, mas tentamos fazer segundas, quartas e sextas, colheitas sempre às 8 da manhã, para não interferir depois com o treino do João. E a partir de meados de maio, portanto aqui a um mês e meio, a partir daí o cavalo vai parar de dar sêmen e se tudo correr bem e se não houver nenhum cancelamento, o cavalo irá fazer a Taça das Nações em França, em Compiègne, e já não volta para trás. Portanto, o João ficará sediado na Bélgica e vai ficar no centro da Europa para se focar nessa competição grande que à partida vai acontecer no verão. Relativa à segunda questão, desculpe, foi? O pai e a mãe. Portanto, o pai do Equador, o Quo-Vadis, que foi um cavalo criado pelo Manuel Braga, pela Sociedade das Silveiras, que foi um cavalo que realmente revolucionou o Monte Velho. Nós tínhamos uma codelaria até ao Quo-Vadis e temos uma codelaria depois do Quo-Vadis. Realmente foi um cavalo, na minha opinião, que marcou uma nova etapa na nossa codelaria. Porquê? Porque tínhamos uma codelaria muito... com grande capacidade trotadora, muito derivada do Shakiro, com a combinação com o Alter, mas realmente não tínhamos, faltava-nos capacidade de carga, faltava-nos força, faltava-nos poder. E o Quo-Vadis trouxe-nos isso, e acho que não perdemos o resto. O Quo-Vadis foi campeão do mundo da trelagem em 2006, com o Félix Brasser, o piloto belga. E foi uma aposta do Monte Velho muito por mérito de um cavaleiro que é o Jorge de Sousa, que era fã o Quo-Vadis foi essencialmente ensinado por ele e pela Janete, pela sua mulher, e também nos dava uma grande ajuda nessa altura, e foi realmente o conselho do Jorge de Sousa que nos fez apostar no Equador e no Quo-Vadis, peço desculpa. E realmente esse cavalo
para além do Equador, produziu muitos outros cavalos de muita qualidade. O pai da Lufada, que é o Franklin, que está no Brasil e que é um super cavalo. Esse poder de carga, essa capacidade atlética, são realmente características que advêm do Quo Vadis. A mãe do Equador era uma égua que se chamava Kia, filha do Hostil. Era uma égua que parecia uma porcém, uma égua finíssima, que foi montada, muito bom temperamento, portanto foi uma égua que saltava, que foi testada. Acho que realmente tinha uma silhueta, a silhueta do Equador vem muito da mãe, se forem procurar fotografias da Kia, tem uma conformação muito parecida com o Equador. Depois, obviamente, o Quo Vadis deu-lhe aquela potência que a égua não tinha. Portanto, olha, foi um cruzamento que deu certo. E nós depois tivemos a infelicidade, percebemos o sucesso desse cruzamento. O Quo Vadis voltou a cobrir a Kia, passado 2 ou 3 anos, e infelizmente no parto a égua faleceu com o poldro. Portanto, não foi possível replicar e repetir essa fórmula. O Adriano Soares pergunta qual a importância do Quixote MVL na criação do Monte Velho. Uhum. O Quixote, enfim, eu acho que já foi falado por muita gente. Era um cavalo incrível. Foi um cavalo controverso enquanto esteve em Portugal, porque o cavalo não teve propriamente uma carreira desportiva, mas tinha características de classe, de finura, de suspensão. Era um cavalo que ainda hoje fazia muita falta à raça se fosse vivo. Era um cavalo que eu, sem dúvida nenhuma, voltava a deitar às minhas éguas se fosse agora. E a quantidade de filhas, sobretudo, eu acho que foi sobretudo um pai de matrizes, como vocês dizem no Brasil. Muitas codarias, hoje em dia, as suas melhores éguas são filhas do Quixote, a herdade das Figueiras, que criou a Batuta, a Altiva, a Bonita, a Boémia, a Broa. Tem o Luís Menezes da Quinta da Ferraria, com a sua melhor égua, a incrível da Ferraria, filha do Quixote. A Companhia das Lesírias, a melhor égua, filha do Quixote. A nossa melhor égua, na minha opinião, é filha do Quixote, que é a Chiquinha. Enfim, foi realmente um pai extraordinário, deixou um legado muito importante. Infelizmente partiu, mas ainda hoje faria muita falta à raça, na minha opinião. Porque não há propriamente neste momento um cavalo com as características que esse cavalo tinha. E pronto, foi uma pena, mas pronto, a vida seguiu em frente. Eu sei que o cavalo deixou muito bons descendentes também no Brasil e acho que nós hoje em dia no Monte Velho procuramos combinar a genética do Quixote com a genética do Quo Vadis. Este poldro que o João monta e que eu acredito que poderá chegar bastante longe, o maestro, tem justamente essa combinação do Quo Vadis pelo Equador com a mãe Chiquinha, que é filha do Quixote. Acho que aquela finura, aquela classe, aquele dobrar de corvilhões e de rapidez dos pés que têm os filhos do Quixote, combinado com o poder de carga e com a capacidade atlética do Quo Vadis, potencialmente pode fazer sentido. Em minha casa, para já, está-se a mostrar ser uma forma de sucesso. Agora, pensando um pouquinho mais amplo no lusitano como raça, que visão que você tem, pensando marca, por exemplo, do lusitano na Europa, o crescimento? Óbvio que o Equador fez bastante barulho, e agora, se você pudesse comentar isso também, à luz da possibilidade de cruzar lusitanos com o KWPN. O que você enxerga para a raça? Quais devem ser os próximos passos? O que vem por aí? Quais são as tendências? Olha, eu acho que é uma oportunidade que se está a abrir e obviamente que nós, Monte Velho, não quisemos ficar de fora. Nós temos uma raça que tem no seu todo um universo de não mais do que 3.000 éguas. Portanto, temos uma raça muito pequena. Para um criador de lusitanos ter a oportunidade de entrar com a sua genética num studbook como o KWPN, que tem 200.000 éguas, à partida realmente é entrar num novo universo. Até há uns anos era algo impensável, era absolutamente impensável pensar que uma codelaria de topo do KWPN necessitaria de um lusitano para acrescentar algum valor. A verdade é que os holandeses, muito pragmáticos e muito inteligentes como são, perceberam que o lusitano tem alguma coisa de novo.
Eu acredito que realmente não é pelos andamentos, porque é impossível, eu tenho essa convicção profunda e já o disse várias vezes, eu acredito que o Lusitano nunca será competitivo em provas de cavalos novos. Nunca. Tenho essa convicção muito profunda. Por quê? Porque o nosso cavalo não é preparado para isso. O nosso cavalo não tem os atributos físicos, nem acredito que tenha, em termos de fibras rápidas, em termos de própria conformação. Não temos qualquer hipótese de competir com os alemães, com os holandeses, com os dinamarqueses em cavalos novos. É uma ilusão. E a verdade é que cavalos que fazem 80%, 81% nos nossos países, obviamente, são pontuações que não podem ser desprezadas. Mas na minha opinião, obviamente, estou a dar a minha opinião, acho que é completamente utópico pensar que poderemos ser competitivos em cavalos novos. Eu acho que é muito importante levar cavalos e competir em cavalos novos como parte do processo de aprendizagem. Agora, eu acho que o Lusitano realmente tem uma oportunidade no Grande Prémio e aí sim considero que o Lusitano pode vir a ser uma raça, já é obviamente atualmente um player muito importante, mas acredito que cada vez mais lusitanos, se forem bem construídos e tiverem projetos de longo prazo e sustentados, cada vez mais lusitanos vão chegar ao Grande Prémio de uma forma competitiva. Agora, só pegando o gancho do Grande Prêmio, Portugal está levando pela primeira vez uma equipe aos Jogos Olímpicos, que a gente espera que ocorra, né? Tá tudo certo para isso. E Lusitano, você acha que isso vai ser um marco? O que você acha que pode existir um antes e depois da Olimpíada de Tóquio? Para a Olha, raça? sim, em relação aos Jogos Olímpicos é muito importante clarificar que não há uma equipa escolhida ainda. Portanto, o Equador faz parte de um lote de cavalos, de 8 cavalos neste momento, que estão pré-selecionados pelo selecionador nacional e que vão ter que prestar provas este ano. Portanto, o Equador está na luta também para fazer parte da equipa. Mas se eu não estiver enganado, todos esses 8, que é o que eu me lembro de memória, são lusitanos, né? Por isso que eu presumi Não, enfim, não são todos. dos 8. O Tá. o cavalo do Daniel Pinto, por exemplo, é cruzado é um filho do Munchausen com uma égua lusitana, portanto é um cruzado de Vamos lusitano lá. com Tracaner, salvo erro. Tá. Fora esse, penso que são todos lusitanos. Não, há o Filipe Canelas Pinto, também tem uma égua novariana. Mas sim, dos 8, 6 são lusitanos e Sim. 7 têm sangue lusitano. Se não me estou equivocado. Eu acho que realmente acredito muito que a correr tudo bem, obviamente se não houver nenhum azar. Acho que nos Jogos Olímpicos o lusitano pode sair muito por cima, porque realmente acho que é talvez a primeira Olimpíada onde Portugal pode chegar. Será obviamente a primeira Olimpíada onde Portugal terá uma equipa, isso por um lado será uma inovação e esse é um mérito da Maria Caetano, do Rodrigo Torres, do João Torrão e do Duarte Nogueira, que em 2019 alcançaram a qualificação para os Jogos Olímpicos, que foi absolutamente histórico. Acredito que realmente em Tóquio será a primeira vez, não só que Portugal terá uma equipa, mas a primeira vez que houve realmente um trabalho muito bem pensado, estrutural, para que Portugal chegue lá com uma equipa sólida e um player a ter em conta. Neste momento, Portugal não é realmente um player a nível internacional nos Jogos Olímpicos e a recente nomeação da Kira Kirkland, que é a nova treinadora da equipa, acho que realmente foi a cereja no topo do bolo e que dá uma força brutal à nossa equipa, porque a Kira obviamente tem, para além de um currículo absolutamente impressionante, tem um respeito a nível internacional que é absolutamente intocável. Portanto, considero que Portugal, obviamente, não serão apenas lusitanos a competir por Portugal. Tem o Escorial que, se tudo correr bem, também irá representar o Brasil. Julgo que há mais um ou dois outros lusitanos. Há 2 lusitanos que também, em condições normais, estarão a competir pela equipa de França. Portanto, não se resume apenas a Portugal. Acho que, em condições normais, lá está, o lusitano pode ser muito reforçado na Olimpíada de Tóquio. Acho que ainda é cedo, muita coisa pode acontecer e obviamente tem que estar tudo alinhado, mas considero que poderá ser uma grande oportunidade para o lusitano não se afirmar, porque acho que o lusitano já se afirmou, mas para se consagrar, digamos assim. Poderá ser a consagração do cavalo lusitano, que já começou
há alguns anos e é importante falar de projetos que, no meu caso particular, foram uma enorme fonte de inspiração, nomeadamente o projeto do Rubi, onde acho que a Christine, sobretudo como proprietária, agora estou a falar da Christine, foi absolutamente brilhante na gestão do cavalo, na própria, toda a concepção da carreira do cavalo. Para mim, pessoalmente, foi uma enorme fonte de inspiração. Eu vou pegar esse gancho que você começou a falar, que tem uma pergunta aqui do Jailson Almeida perguntando qual foi o criador que é a sua maior inspiração. Ui, isso é uma pergunta difícil. Na verdade, eu acho que não há um criador. Há muitos criadores que são uma grande fonte de inspiração para mim, por várias razões. Pelo seu legado, eu, por exemplo, a codelaria do Manel Veiga, acho que é uma codelaria absolutamente histórica e tenho muita admiração pelo trabalho de gerações que tem vindo a ser feito nessa codelaria. Pelo pai do Manel Tavares Veiga, pelo Manel Tavares Veiga e agora pelo Manel, que tão bem está a levar a codelaria. Enfim, eu não quero estar a personalizar porque eu tenho admiração por muitas codelarias. Falo de um bocadinho agora de um criador mais tradicional, que é o Manel Veiga, muito pela coerência ao longo dos anos e pelo trabalho de seleção que foi feito de uma forma magistral e que continua a ser muito atual. Pensando, se calhar, numa componente mais desportiva, mais moderna, há outro criador que realmente acho que também tem tido um percurso brilhante, que é o Bruno Carrilho, da Codelaria Quinta dos Cedros, que, enfim, tem feito tudo bem, tudo aquilo que tem feito tem sido bem feito. E também tem trazido uma visão muito empresarial e com enorme esforço e num projeto que também tem sido muito consistente, criou uma das melhores infraestruturas que existem atualmente em Portugal. E foi pelo trabalho dele e pela visão que ele teve. Há muitos outros criadores, o Rodrigo Torres, tenho muita admiração por ele, também como criador, o Luís Menezes, a Sociedade das Silveiras, pelo enorme legado de funcionalidade que têm. Enfim, há muitas codelarias que marcam, e se calhar deixo para o fim aquela que também é o pilar da codelaria de Monte Velho, que é a codelaria da Alter, que eu acho que é realmente ali a magia que nós atualmente temos na nossa raça. Acho que sem a Alter, neste momento, nós estávamos se calhar num beco sem saída. A Alter representa talvez a maior oportunidade que os criadores têm atualmente de investir no desporto, porque, como sabemos, a Alter tem uma pluralidade de sangues lá para trás que tornam este desafio de criar para o desporto atualmente possível. Sem Alter, acho que seria muito mais difícil, para não dizer impossível, termos um cavalo competitivo atualmente no Grande Prémio. Você colocou Monte Velho como uma boutique, né? Você acha que é esse o futuro da criação do Lusitano? O que você enxerga? O que você pode dar de dicas para novos criadores? E aí, só fazendo um parênteses, caminhamos aí para os 10 minutos finais. Quem tiver pergunta, agora é o momento, senão corta e aí acabou. Então, portanto, a pergunta, pode repetir a pergunta? Eu falei que você colocou que o Monte Velho é uma boutique, né? Vocês criam poucos, Sim. mas com qualidade. Sim, eu falei sem dúvida, que é esse o caminho, sim, né? sem dúvida nenhuma. É a tendência que existe atualmente nos criadores. Posso lhe dar o exemplo do criador do Valegro, que eu tive a oportunidade de conhecer em Londres, na despedida do Valegro da competição. Esse senhor tem 2 éguas, cria no jardim da sua casa na Holanda. Criou o melhor cavalo da história da dressage. Eu acho que realmente o futuro passa, e até pela evolução a nível veterinário na reprodução, nós com uma égua conseguimos montar uma codelaria com 10 animais em 2 ou 3 anos. Portanto, não precisamos de muita matéria-prima, de muitas éguas, de muitas genéticas para termos uma codelaria de sucesso. Olha, falei há pouco do Bruno Carrilho. O Bruno Carrilho da Quinta dos Cedros, baseou toda a sua codelaria numa égua, que é a Ufana, e neste momento, todos os animais que ele produz vêm dessa égua. A minha visão para o Monte Velho, talvez não aponte apenas para uma égua, mas, sinceramente, julgo que não iremos precisar de muitas éguas
para ter uma cordelaria sustentável. E como fazer essa escolha que tem que ser certeira? Quer dizer, apostar toda uma criação em uma égua me parece arriscado. Essa decisão vem, obviamente, depois. No nosso caso, que temos o foco na funcionalidade para o Grande Prémio, quando percebemos que os animais, filhos daquela égua que já montámos, de garanhões diferentes e que todos servem, o denominador comum, que é o fator égua, se produz bem com qualquer garanhão, é esse o caminho, não vale a pena inventar. Obviamente, eu agora falo no exemplo do Monte Velho. Nós temos uma égua que é a Chiquinha, filha do Quixote. Eu já experimentei 5 ou 6 cavalos, ela deu bem com todos. E, portanto, eu quero ter essa égua presente em todos os animais do Monte Velho. E o maestro, a lufada, a ogiva, este ano a égua vai ter um poldro do Fogoso, que é um cavalo que eu também gosto imenso, com características diferentes dos cavalos que eu tenho. Acredito que essa égua será um bocadinho o pilar de futuro da Cordelaria Monte Velho. Há outra égua que é a Diamante, que também está a passar coisas diferentes da Chiquinha, também muito importantes na nossa Cordelaria, mas cada vez mais já se quer o futuro. Não, na minha opinião, lá está, não faz sentido na nossa forma do Grande Prémio. Há outros criadores com outras percepções e com outras realidades que isto que eu estou a dizer não faz qualquer sentido, mas na nossa realidade cada vez faz mais sentido selecionar, reduzir o caminho e a margem de erro quando a Roberta tem a oportunidade de testar vários animais que advêm dessa égua. Portanto, acho que a probabilidade de falhar será menor. E eu estava lendo aqui, o Adriano perguntou se as aulas no Monte Velho, porque vocês têm o resort, né, são com o João. Sim, há uns anos, até há 2 anos, o João estava mais envolvido na parte das lições. Portanto, é importante também falar do nosso programa de turismo equestre, do Eco Resort, que tem neste momento 5 anos. Nós todos os anos recebemos aproximadamente 600, 700 cavaleiros de todo o mundo para montar. Temos uma equipa de 5 instrutores, onde o João também faz parte. O João, neste momento, está, obviamente, muito mais focado na vertente da competição e aproveita, sobretudo, os momentos em que tem algum tempo mais para dar aulas a cavaleiros mais avançados. Não faz sentido, neste momento, o João estar a dar aulas de volteio, por exemplo. Portanto, temos uma equipa muito completa, com uma filosofia de treino na linha da que o João tem. Temos uma professora que é a Lorena, que foi justamente formada na escola onde o João foi formado, na Escola Superior Agrária de Elvas. O Nuno Neves, que é um professor que nós recrutámos, que vinha dos Estados Unidos e que neste momento se juntou à nossa equipa também. Temos a Corrali. Enfim, temos uma equipa muito completa, também com a capacidade de falar várias línguas. Damos aulas em português, em espanhol, em francês, em inglês. Por enquanto não ainda em alemão. Mas eu costumo dizer, muitas vezes nos perguntam, eu costumo dizer que no Monte Velho há um cavalo para qualquer cavaleiro. Desde o cavaleiro que nunca montou, àquele cavaleiro que quer fazer exercícios de Grande Prémio. Temos cavalos para todos os níveis e para todos os gostos. Sendo que neste momento o nosso plantel tem 19 cavalos de lições para vários níveis e depois temos um grupo de 10 cavalos de passeio. Portanto, no total são 29 cavalos que nós temos no nosso programa de turismo equestre. A gente está acabando, vamos fazer umas perguntas rapidinhas aqui para a gente conseguir fazer mais. O Vitor Oliva pergunta se animais de cores, quais são mais vendáveis? Animais médios, não top. Sim, é uma excelente pergunta. Na verdade, eu acho que o mercado, pelo menos falo no caso da Europa, que é mais o nosso mercado, é um mercado que tenta progressivamente fugir como vocês dizem no Brasil, do tordilho. Portanto, na verdade, eu sinto isso, que se a Roberta tem um animal castanho e um tordilho exatamente iguais, o cliente prefere o castanho. Embora não seja uma realidade que eu atribua muita importância, até há pouco tempo não atribuo importância nenhuma. Aliás, em 25 anos da história do Monte Velho, sempre produzimos cavalos tordilhos ou castanhos, nunca produzimos outra cor, porque realmente não era uma variável da nossa equação. Hoje em dia, não posso esconder que tento que, se tenho a possibilidade de ter um cavalo castanho, prefiro que castanho, porque realmente noto que são animais mais comerciais, sobretudo no centro e norte da Europa. Mas não é por aí. Se tiver uma égua tordilha e um caranhão tordilho
que eu acredito realmente nesse cruzamento, é por aí que eu vou. Portanto, a cor não é o critério mais importante na minha decisão. E acho que cada vez menos o mercado, na minha opinião, irá dar menos importância à cor. Um animal bom é um animal bom em qualquer sítio, independentemente da cor. Independentemente da cor, né? Agora vamos lá, rapidinho. Quais animais do Monte Velho a gente deve ver na pista e se destacando aí nos próximos anos? E por quê? Certo. Olha, eu acredito muito nestes dois cavalos que falei há pouco, na Lufada e Maestro? no Maestro, porque realmente não tenho a certeza, porque obviamente a construção de um cavalo, tal como o Equador, tem várias etapas, mas acho que são dois cavalos muito completos, com três andamentos muito fortes, que não têm pontos fracos. O Maestro é uma cópia do pai em termos de caráter, é um cavalo que se deixa matar. Se a Roberta pede 10, ele quer dar 30, portanto o cavalo é realmente um sofredor. Identifico muitas características do Equador nele. Com mais dimensão, o cavalo tem 1,77 m, portanto é muito grande, mas depois tem uma capacidade de reunião e uma facilidade para os exercícios que acho que o cavalo realmente pode vir a ser um animal importante. Em relação à Lufada, acho que é uma égua genial, que tem muita qualidade, tem um caráter mais feminino, que tem que ser interpretado de uma maneira diferente, mas acho que a forma como o João está a levar, tudo me faz parecer que ele vai construir um futuro muito interessante para aquela égua, e acho que a égua está a ser muito importante também para a formação do João como cavaleiro, porque o João, apesar de tudo, é um cavaleiro que não tem muita experiência portanto, ter animais com características diferentes, com dificuldades diferentes, vão fazer do João também um cavaleiro melhor. Ele hoje em dia monta 7, 8 cavalos por dia, e acho que o crescimento que ele tem vindo a ter como cavaleiro também advém muito de montar cavalos diferentes, com características muito diferentes uns dos outros. Última pergunta, que acaba o nosso tempo. Você falou que o João vai para a Bélgica. Qual o circuito que vocês pretendem fazer agora nos próximos meses, se coronavírus e herpes vírus deixarem? Olha, isto é tudo uma gestão que fazemos praticamente no dia a dia, com enorme incerteza. O Equador iria fazer agora, no final de abril, a Taça das Nações em Alter. Foi cancelada e foi completamente impossível para a organização levar este concurso em frente. O nosso objetivo passa por tentar que o João suba no ranking até aos Jogos Olímpicos, e se tiver a oportunidade de ser convocado pelo selecionador nacional para fazer parte da equipa, irá ficar na Bélgica, onde os sponsors do Equador residem e tem o centro hípico a 5 minutos de casa deles. Portanto, torna tudo muito mais fácil pensando também no esforço do cavalo. Portugal, infelizmente, está a 3.000 quilómetros do centro da Europa e, neste caso, de Bruxelas, onde será a saída dos cavalos para Tóquio. Portanto, a nossa estratégia será levar o cavalo em meados de maio para o centro da Europa, para o cavalo não ter que viajar muito e tentar proteger a saúde do cavalo ao máximo, para tentar que ele chegue na melhor forma possível ao momento mais importante da sua vida. Diogo, muitíssimo obrigada e boa sorte para João e Equador, e para você também. Quero agradecer muito também a todo mundo que nos acompanhou na live de hoje. Lembrando que toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tem um encontro marcado com entusiastas do cavalo lusitano. Na próxima quarta é o Fernando Rodrigues, da Arena Lusitanos. Depois é feriado, e no dia 28 a gente retoma com o Manuel Braga, da Sociedade das Silveiras. Diogo, muito obrigada. Já deve ser meia-noite aí. Obrigada pelo seu tempo. Obrigado. Havia muito mais assuntos para falarmos, mas foi muito interessante, e agradeço a todos os que também perderam algum do seu tempo para ouvir aquilo que eu tinha para dizer. E pronto, vamos continuar a aprender e a evoluir, e se Deus quiser, tudo irá correr bem até ao final deste ano. Muito obrigado e parabéns para a BPSL por esta dinâmica contagiante na comunicação, que é muito importante, de ligar os criadores. Fundamental. Muitos parabéns. Muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigado.